Muito boa noite, pessoal. Bom, nessa aula, na aula 2 de 2025, nós focaremos agora na criação, estruturação e configuração do nosso projeto de automação de testes do nosso formulário TAQ, Talking About Quality. Bom, basicamente, o que nós, fazendo um retrospecto, né, da nossa última aula, criamos aqui, já importamos do nosso repositório remoto para o nosso repositório aqui. Então, dentro do nosso explorador de arquivos, nós temos os nossos 4 arquivos que estão dentro do nosso GitHub. E hoje, beleza, aí você pode me perguntar, o que eu faço com isso? Como eu vou scriptar isso? Nós faremos isso exatamente agora. Então, o que nós faremos agora? Dentro do nosso explorador de arquivos, dessa vez eu vou criar por aqui mesmo, não vou utilizar o Git, para fixar o conhecimento das duas formas na cabeça de vocês. Então vou voltar aqui dentro de disco local C, venho aqui, crio uma nova pasta, eu vou definir como formulário TAQ, automação, na verdade, automação, formulário TAQ. Maravilha. Eu vou dar um F5. Maravilha. Entro dentro do IntelliJ. Essa é a ideia de desenvolvimento que eu escolhi aqui junto com vocês para nós desenvolvermos os nossos scripts de teste automatizados. Existem outras, o Eclipse, o VS Code, enfim, tem diversos outros. Esse aqui eu acho que ele é bem simples, a interface. Aliás, quem sabe um, normalmente sabe todos os outros. Eu vejo como vantagem o IntelliJ e o VS Code por ter plugins que você pode inserir dentro dele para facilitar a leitura, facilitar uma série de outras coisas. Acho que o VS Code tem investido muito pesado nisso. Existem outras extensões que mais para frente eu posso abordar aqui com vocês, como o Copilot, que é uma ferramenta do GitHub, para que ele basicamente te auxilia ali na fase de desenvolvimento. Então, por exemplo, quem nunca esqueceu um ponto e vírgula, ele vai apontar o erro para nós. Então, esses plugins eles são bem interessantes. Esse que eu fiz alusão, ele inclusive ele é pago, mas existem vários outros que podem nos auxiliar. Maravilha, o que nós faremos agora? Entraremos aqui em File, New Project. Isso é exatamente a mesma coisa que nós fazemos ali no Eclipse. Aqui nós normalmente não mexemos, deixamos a linguagem de programação em Java. Aqui pode ser o Maven, pode ser o IntelliJ, tem poucas diferenças aí. Então aqui nós definimos um nome. Então vou colocar formulário TAQ. Create this window. Maravilha. Aqui ele já vai estruturar o nosso projeto, a forma mais básica que ele encontra, tá? Então nós vemos src, main, java, org, example. Aqui ele traz um exemplo, um script muito simples aqui. Eu posso simplesmente apagar isso aqui. Eu recomendo também que vocês apaguem. Example também. Opa, java não. Org example. Irei dar um delete. Maravilha. Bom, maravilha. Então, temos aqui, de forma básica, ponto idea. Esse cara aqui nós não utilizaremos por enquanto, src. Dentro dele tem main e test. Então, neste momento, vamos utilizar este carinha aqui, o pom.xml, entra dentro da configuração que eu comentei com vocês. Esse aqui é basicamente o nosso arquivo de configuração, é nele onde nós colocaremos as chamadas dependências ou bibliotecas. Dentro dele existem uma gama enorme de bibliotecas. O que são essas bibliotecas? São ferramentas, são frameworks que nós inserimos dentro dele, que facilitam o nosso dia a dia de trabalho, seja o que for. O JUnit ele é 100% focado em teste unitário. O Selenium é teste de tela, então basicamente para você inserir validações em tela, você normalmente vai utilizar o Selenium. O Cucumber é um leitor basicamente de BDD, de Gherkin, sabe aquele dado, condentão, enfim, ele traz uma interface muito bacana que nós inclusive abordaremos dentro desse treinamento com foco nisso.
Bom, validações de API, existe REST Assured, enfim, existe uma série de outros. Eu quero extrair relatórios, dashboards, que essa é uma aula que vai ser muito interessante para nós, que ele traz uma interface, o Allure Generate, né, é o nome da dependência, o nome da biblioteca, que ele vai extrair vários relatórios, quantos testes passaram, quantos testes foram validados, qual é a cobertura, qual é o índice de cobertura dentro dos nossos BDDs, enfim, qual que é a porcentagem de assertividade dos nossos testes, e basicamente isso faz o Allure Generate, enfim, existem inúmeras dependências. Nesse momento vamos só trabalhar com duas, que seriam o JUnit e o Selenium, a forma mais básica para se trabalhar. Então aqui dentro do .xml, nós entraremos na linha 16 aqui entre o barra properties e o barra project. Nós abriremos tags e colocar um D. Ou você pode escrever também, mas é basicamente dependências, tá certo? Aí quando você clicar em OK ou Enter ali, ele já vai trazer esse barra. Então basicamente isso aqui é chaves de tagueamento, né? De tag. Então, abre tag, dependências, sempre, tudo que abre vai fechar com barra. Então, começou lá em cima, já trouxe para nós, né? O tag project fecha a última aqui como barra project. É basicamente essa estrutura. Maravilha? Bom, para adicionar as nossas dependências, é só isso que nós precisaremos para o .xml? É claro que não, a gente ainda não adicionou nenhuma dependência. Existe uma ferramenta, um site na verdade, chamado MVN Repository. Este site ele é basicamente para você baixar, para você coletar ali várias dependências que nós utilizaremos. Então, o primeiro que nós pegaremos é o JUnit. Então, basta entrar dentro desse site, escrever JUnit aqui em cima, clicar em Search. Ele vai trazer uma série de opções. Nós normalmente utilizamos esse JUnit aqui, tá? Essa é a forma mais básica dele. Maravilha. Ele traz algumas vulnerabilidades aqui, algumas versões de vulnerabilidade com vulnerabilidades. Escolherei essa 4.13.1. Vocês podem escolher, eu recomendo que escolham a mesma que a minha. Clicando ali no link, ele traz para cá. Eu vou simplesmente dar um Ctrl C aqui, deixa como Maven, tá certo? Venho aqui, dentro do meu IntelliJ, da minha ideia de desenvolvimento, dou um Ctrl V. E basicamente é esta configuração que nós precisaremos para o JUnit. Agora eu vou dar um espaço, volto lá no meu MVN Repository, busco por Selenium, clico novamente em Search, minha máquina não está querendo cooperar muito hoje. Selenium Java. Vou escolher a versão mais recente, não há vulnerabilidades para esta versão, 4.28.1. Copio aqui, dou um Ctrl C, volto no meu pom.xml, agora ele me recusou essa versão, então eu escolho outra versão. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu trocar somente colocar um 0 aqui. Às vezes isso pode acontecer, tá? Às vezes ele já entende que a versão ela tem algum erro. Deixa eu procurar uma outra, uma um pouco mais antiga, 4.27. Bom, essa 4.26 ele está me permitindo. Deixa eu ver mais ou menos quando que lançaram esta versão. 4.26 é de outubro de 2024, ela não é tão antiga, então realmente dá para nós utilizarmos ela. Maravilha! O IntelliJ ele costuma já salvar automaticamente, então aqui teoricamente já é para ele ter realizado todos os imports das bibliotecas, enfim, que são utilizadas aqui. Maravilha! Bom, o nosso pom.xml ele já está configurado. Agora nós vamos baixar o nosso driver. Jonathan, o que é o driver? Eu nunca vi falar disso.
Driver é basicamente o nosso navegador. Então, sempre que nós vamos utilizar um navegador, seja o Chrome, o Firefox, o Edge, o antigo Internet Explorer, enfim, existem vários outros aí, o Opera, nós sempre precisamos baixar a versão do nosso navegador. Como que nós vemos a versão do nosso navegador? Aqui, dentro do, seja de qualquer URL que você esteja, qualquer site, tem os 3 pontos aqui, nós clicamos nele. No final existe ajuda, ou ajustes, enfim, configurações. Vamos em acerca do Chrome, do Google Chrome. Aqui vemos a versão do nosso navegador, tá certo? Ele normalmente reinicia, atualiza na verdade, e aí, enfim, a gente sempre tem que ficar baixando o Chrome Driver, neste caso, né? Então, eu já tenho a versão aqui, já fiz o download dela, mas como que eu faço isso? Então, existem alguns sites aí, você vem aqui no Google e procura download, Chrome Driver, enfim, e aí vai aparecer algumas URLs, aqui eu vou disponibilizar este link para vocês, onde normalmente eu coleto as minhas. Então aqui ele traz algumas versões, seja de Linux, Chrome, Mac, MacBook, Windows 32, Windows 64, enfim, vários tipos de versões. Essa aqui é a versão 133, a minha 132. Não tem muito problema trabalhar com uma versão acima, tá? Só algumas abaixo que ele já não permite mais. Ele já não entende como válido, tá? Eu vou inclusive passar aqui para vocês este download que eu realizei. Então, eu simplesmente venho aqui, eu dou um Ctrl C. Primeiro eu volto aqui no meu IntelliJ. Na raiz do projeto, eu clico com o botão direito New Directory, que é pasta basicamente. Crio um novo diretório com o nome Drivers. Perfeito? Criamos aqui, ele trouxe aqui dentro da raiz corretamente. Eu volto dentro do meu explorador de arquivos no download que eu realizei do Chrome Driver. Dou um duplo clique aqui e simplesmente arrasto ele até a minha pasta Drivers. Posso arrastar, posso dar um Ctrl C, Ctrl V. Acho que agora vai. Só um minuto que minha internet está meio lenta hoje. Agora foi. Maravilha. Se eu abrir agora a minha pasta drivers, eu vejo que existe um arquivo chamado chromedriver.exe. Beleza? Mais à frente do curso eu vou ensinar outros navegadores, seja o Gecko Driver, que é basicamente o Firefox, o Edge, enfim, vários outros para a gente ir sempre treinando o dia a dia mesmo do trabalho e não simplesmente simulando um. Perfeito? Bom, maravilha. Configuramos o nosso ponto .xml, configuramos também o nosso drivers. E agora, como é que eu faço? Como é que ele vai entender o nosso projeto, index.html, que está em outra pasta? O que eu faço? Eu vou basicamente dentro de main, da minha pasta main aqui, eu abro ela, tem uma pasta chamada resources. O que eu faço? Eu vou basicamente abrir a nossa pasta que estava o nosso projeto, que nós importamos direto do GitHub na aula passada. O meu ficou, presumo que aqui, isso mesmo. Deixa eu só expandir um pouco para ficar melhor a visualização de vocês. Entro dentro do tac.formulário, eu vou arrastar todos esses arquivos, eu posso dar um Ctrl C, Ctrl V também, dentro e colocar dentro da pasta Resources. Então, Refactor, o imagens já foi, agora o index,
vai para Resources. JavaScript vai para Resources. Style vai para Resources também. Perfeito? Então, dentro do SRC main Resources, aqui está os nossos 4 arquivos. Se eu der um duplo clique aqui em index.html, ele vai trazer todo o HTML que eu trabalhei para realizar. Então, todo aquele formulário lá, eu quero estudar um pouco mais sobre HTML. Aqui está todo o script que eu fiz, tá certo? Bom, maravilha. Isso aqui agora não importa muito para nós. Vamos começar os nossos testes. Então, dentro de SRC, nós vamos em teste agora. Java. Vou dar um duplo clique, vou dar um clique com o botão direito. New Java Class, perdão. Eu vou definir botão direito, New, Package. Toda classe tem que estar obrigatoriamente dentro de uma package, que é um pacote, basicamente, né, de tradução literal, e colocarei o nome como runner. Dentro da runner, agora sim, botão direito, New, Java Class. Opa, meu mouse está meio ruim hoje. Perfeito, New Class, agora sim, colocarei o nome executa. Então, dentro da package runner, a classe executa. Maravilha. Agora sim, começaremos a realizar os nossos scripts de teste. A primeira coisa que nós faremos é definir um ponteiro. Dentro da orientação a objetos, que vocês muito ouviram provavelmente dentro da área de tecnologia, existem a orientação a objetos. O que é? É basicamente você definir um nome para um objeto. Então, em vez de ter que ficar falando, WebDriver, WebDriver, eu crio um objeto, nesse caso nós definiremos como driver, para sempre não precisar ficar escrevendo várias linhas de código repetidas. Então é só definir um nome para essa ação, e sempre que eu chamar esse nome, eu vou estar chamando todo, né? Vocês vão entender um pouco mais daqui para frente, tá? Então, eu darei um espaço ali, colocarei public static WebDriver. Então, o que eu estou fazendo aqui? Aqui ele vai me pedir provavelmente para importar. Ele provavelmente não salvou aqui o meu .xml. O de vocês deve estar correto, tá? Deixa eu dar um save all aqui. Deixa eu tentar definir o import dele. Ele não está conseguindo salvar o .xml. Deixa eu dar um refresh Maven aqui. Deve resolver o problema. Então, agora sim. Aí no de vocês provavelmente deu certo, tá? Aqui no meu ele deu um errinho ali. Então ele não conseguiu baixar ali todas essas dependências ali. Maravilha, agora deve dar certo. Volta aqui em executa. Ele irá me pedir para realizar o import. Alt Enter, pronto. Ele me trouxe o import do Selenium. Ou seja, agora sim ele está conseguindo interagir com a tela corretamente. Perfeito?
Pronto, definimos aqui. Jonathan, o que é isso? Sempre que nós criaremos um ponteiro, uma orientação a objeto, seja o que for, nós precisaremos dessa estrutura. O que é o public? É o modificador de acesso. Ou seja, o que é um modificador de acesso? Eu quero que seja público. Eu quero que sempre em qualquer classe que eu for utilizar o driver, ele seja público. Eu não preciso ficar sempre chamando ele repetidas vezes. O static é o tipo de retorno. Tipo de retorno pode ser void, que é vazio, pode ser static, ou seja, ele é fixo. É basicamente isso. Aqui o WebDriver é propriamente dito, é uma classe. Então, por exemplo, se eu clicar com o botão, se eu clicar em Ctrl e clicar aqui em WebDriver, ele vai me trazer toda a classe da WebDriver. Então, tudo que faz aqui, tudo que significa essa classe, nós estamos chamando aqui. Tudo que essa classe faz, estamos chamando aqui, basicamente. E driver é o nome que nós demos. Pode ser qualquer nome, tá, pessoal? Podem usar criatividade. Esse aqui é um padrão do mercado. Então, por isso que eu estou utilizando ele neste momento. Perfeito? Colocaremos agora um @before. Before. Então, aqui ele vai me pedir, eu não estou entendendo o que é isso. Eu preciso importar, assim como nós fizemos com o WebDriver aqui no Selenium. Então, eu clicarei aqui. Então, ele já me traz aqui o import, org.junit before. Perfeito? O que significa esse @before? Executa antes. Então, sempre que executar um teste, antes de executar o teste, na verdade, ele me traz o before. O que nós definimos desse before? Aqui nós iniciaremos agora a etapa nós criaremos um método para abrir um navegador. Então, como que eu crio esse método? Public void, dessa vez, abrir navegador. Aqui nós vemos um método diferente. O que seria esse cara aqui? Então, o public é o modificador de acesso, como eu comentei. Void, o tipo de retorno, vemos static lá em cima, void aqui embaixo. Modificador de acesso, tipo de retorno, nome do método, aqui exatamente como o driver, é o nome do método. E o tipo de retorno. Esse tipo de retorno Perdão. Assinatura do método. O que é essa assinatura do método? Aqui, por exemplo, para executar esse método, eu vou precisar de um elemento. Só um exemplo, tá? Mais para frente, nós temos exemplos práticos disso. Nesse caso, nós não temos muito o que passar aqui. Neste primeiro momento, nesse primeiro momento nós não colocaremos nada. Mas, eu preciso para executar esse método que antes me passe um outro método que seja acessório para esse, né? Que seja habilitador para esse. Nesse momento, nós deixaremos ele como vazio. Beleza? Nós não colocaremos nada. Então, vamos começar com o seguinte. System.setProperty. O que nós colocaremos aqui dentro desta função? Nós colocaremos o nome, basicamente, do nosso driver que nós estamos utilizando e, separado por vírgula, nós colocaremos o caminho que ele está. Pessoal, só um minuto, peço perdão, colocaria aqui o meu notebook para carregar, daqui a pouco ele desliga, nós ficamos sem comunicação, beleza? Voltei agora. Bom, basicamente é isso. Então, o que nós colocaremos aqui primeiro? WebDriver, esse aqui é um padrão, tá? Ponto Chrome, aí aqui está a variável, Chrome, ponto driver. Aqui ele me retornou um erro. Daqui a pouco eu imagino que ele vai sair. Então, perdão, entre aspas, tá, pessoal? Entre aspas aqui. Maravilha, coloco uma vírgula. Deixa eu colocar já um ponto e vírgula aqui. Colocarei outras
aspas duplas, agora eu defino o nome, o caminho em que ele está. Então, ponto barra, onde está alocado o meu arquivo de Chrome Driver. Onde ele está alocado? Ele está aqui. Então, na raiz do projeto, que significa esse ponto aqui, eu abro a raiz do projeto e me deparo com a pasta drivers. Então, ponto barra drivers, barra, ou seja, entra em. Então, eu identifico, eu entro na raiz do projeto, eu abro a raiz do projeto, entro dentro da pasta drivers, eu me deparo com o quê? Com Chrome Driver.exe. Exatamente a mesma coisa que está aqui. É o mesmo nome, tá, pessoal? Não pode esquecer também do .exe se você estiver utilizando Windows. Mac não é necessário. Perfeito? Basicamente essa linha aqui, imagino que esteja entendível, então eu vou definir aqui o WebDriver novamente. O nome do driver, aqui pode ser Gecko, que é o Firefox, posso definir o Edge, posso definir o Internet Explorer, enfim, ponto .driver. E aqui, nesse segundo parâmetro, eu insiro o caminho em que está o meu Chrome Driver. Maravilha? Fechado. Agora, o que nós faremos? Nós definiremos o nome do driver, ou seja, aqui novamente a orientação a objetos. Então, o nosso driver, que driver? Este que nós estamos chamando aqui em cima, tá certo? Driver é igual a new Chrome Driver. Opa, aqui ele vai me pedir também para realizar esse import. Novamente, Alt, Enter, ele me trouxe aqui. Ou seja, o Selenium agora ele também entende que o Chrome, o Chrome ele é o driver. Então, sempre que eu chamar o driver, eu também vou chamar o Chrome Driver automaticamente. Perfeito? Agora eu colocarei o driver, ponto. Sempre que nós criaremos agora, com a orientação a objetos, o nosso driver é o método em que a gente vai realizar várias outras validações. A gente vai entender um pouco mais daqui para frente, tá? Manage.window.maximize. Então, basicamente, chamamos o driver. Quando vocês digitam agora driver, ponto, ele traz uma série de funções que nós podemos utilizar agora com o nosso driver. Neste momento, nos ateremos a estas três. Então, manage. O que é o manage? É basicamente é uma função para você poder utilizar, poder mexer na tela, enfim. Perfeito? O que é o window? O window é a janela, propriamente dito. Então, eu vou poder mexer ali, tocar nos elementos, enfim. Window na janela e o ponto maximize é basicamente para maximizar a nossa window, né, a nossa janela. Perfeito? Agora nós utilizaremos driver ponto. Novamente, get dessa vez. Tá certo? O que é o get? Aqui ele até explica, né? String URL, ou seja, aqui é onde nós imputaremos a nossa URL. Como nós faremos isso? Eu posso simplesmente URL. Ah, mas puta, ele vai reclamar, ele vai falar, cara, como assim? Eu não estou entendendo. O que é essa URL? Agora, nós definiremos ela. Essa é uma boa prática, inclusive. Nós criaremos uma string. Aqui nós teremos uma aula específica e somente para lógica de programação. Então, a gente vai aprender o que é uma string, o que é um if, um else, um int, um double, um boolean, enfim. Então, basicamente, nós definimos string. Qual que é o nome da nossa string? URL, que é exatamente o que nós passamos ali embaixo, certo? Agora nós precisaremos definir um nome. Aí é que tá. Se eu executar o meu projeto, que está aqui, o index.html, deixa eu executar ele aqui. Ctrl F aqui para salvar.
não está deixando eu executar. Deixa eu voltar aqui. Neste caso, eu não posso simplesmente colocar a nossa URL aqui. Por quê? Porque ela vai ficar setada no computador. Ou seja, se eu passar para alguém, ele não vai entender, basicamente. Tá certo? Então, o que eu farei neste momento? Eu vou definir alguns parâmetros para ele. Então, eu colocarei aqui file, coloco 2 pontos, barra, 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 3 barras. Neste primeiro parâmetro, é somente isso que nós colocaremos. Colocarei o sinal de mais. System novamente. System.getProperty dessa vez. Opa. System.getProperty. Aqui nós colocamos o setProperty. Agora o getProperty, porque justamente a nossa função que nós estamos utilizando é o get, que é pegar. Então eu quero pegar o URL, tá certo? Dentro desse getProperty eu colocarei user.dir, sinal de mais novamente, abre e fecha aspas, barra src, barra main, barra resources, barra index.html. Jonathan, o que é isso aqui? Bom, é basicamente a mesma coisa que nós fizemos aqui. Então, barra é entrar, então eu vou entrar dentro de src, eu vou entrar dentro da pasta main, eu vou entrar dentro de resources e eu vou entrar dentro de index.html, que é exatamente esse arquivo aqui. Maravilha? O que com isso eu estou querendo dizer? Cara, eu basicamente quero dizer, entra dentro da URL. Aonde que está essa URL? Então eu vou digitar o file, então eu entro dentro do arquivo, o getProperty é pegar o user.dir, e onde está esse user.dir está aqui dentro de index.html. Perfeito? Agora, fechamos aqui o nosso before. Fora dessa primeira chave, eu sigo aqui com as nossas validações. Eu vou colocar um @after aqui, só que dessa vez eu não colocarei nada dentro dele, só vou criar para fazer parte da estrutura. Quando eu digito aqui, ele automaticamente vai importar ali o org.unit after, certo? Assim como fez com before. Aqui eu irei só iniciar aqui um método, então public void fechar navegador, abre e fecha parênteses, abre chaves. Aqui ele funciona basicamente a mesma coisa. Então, o before executa antes do teste, o after executa depois do teste. Perfeito? Aqui eu não vou definir nada novamente, a gente pode... Aliás, eu até posso colocar aqui, mas eu vou deixar comentado. O driver.quit, basicamente, ou seja, antes de executar qualquer teste, eu vou abrir o navegador, é basicamente o que esse before aqui ele faz, e sempre que finalizar o teste, eu vou dar um driver.quit. Eu vou comentar aqui, essa é a forma para comentar qualquer linha. Então, se eu não quero utilizar o driver.get, eu posso simplesmente dar colocar 2 barras ali que ele vai entender e vai ignorar completamente, tá certo? E agora eu coloco o @teste. Perfeito? Novamente ele vai importar, então lá em cima está o import org.junit. O que nós faremos agora? A mesma coisa que fizemos antes, então colocarei aqui um public, um void, que eu quero que ele seja vazio, validar formulário. Formulário. Aqui eu preciso colocar uma assinatura do método, nesse momento deixaremos vazio. Pronto, basicamente é isso. Ele automaticamente me habilita a executar o nosso projeto, certo? Vamos executar, vamos ver se está funcionando aqui por enquanto.
Agora que eu tenho um teste, ele me permite executar o projeto. Pronto, maximizou e já trouxe. Aqui deu um errinho, provavelmente ele está com a imagem errada. Tá? Isso aqui eu conserto e mando para vocês o atualizado. Deixa eu entrar dentro de... Pior que tá certo. Eu posso depois dar uma confirmada aqui certinho no código e mando para vocês, tá ok? Aqui ele abriu sem as imagens de fundo, mas basicamente o nosso formulário está aqui. Peço perdão para vocês, tá? Basicamente o nosso formulário é esse. Então ele já trouxe aqui a URL correta, todas as informações do nosso formulário estão aqui, já está com CSS e HTML que estão aqui dentro do nosso projeto. Então dentro de Resources temos o JavaScript, o style.css e o HTML do nosso formulário. Como ainda não temos teste, ele passou aqui, ele até traz isso aqui, mas esse warning aqui ele é irrelevante nesse momento. Bom, basicamente é isso. Agora, como desafio para vocês, para alguns que já sabem um pouco mais sobre programação, eu desafio vocês a botão direito inspecionar e realizar algumas inspeções de elementos aqui. Então, clicando aqui, eu trago aqui dentro do nosso HTML alguns atributos. Deixa eu só mover um pouco para baixo. Alguns atributos. Eu posso, seja por ID, seja por name, realizar essa inspeção de elementos. Tá certo? Bom, basicamente o que eu tinha separado para a aula de hoje é basicamente isso. É claro que a gente ainda está somente estruturando, ainda não tem nenhum teste. Para a próxima aula, nós realizaremos realmente, de fato, validações que são os nossos asserts. Primeiro nós iremos inspecionar os elementos, então a próxima aula ela vai ser 100% focada, 100% não, mas muito focada em inspeção de elementos. Então nós aprenderemos inúmeros formas, seletores CSS, seja o próprio CSS, seja XPath, ID, name, enfim, vários tipos de seletores que nós vemos aqui dentro do nosso HTML para conseguir realizar essas assertivas, perfeito? Maravilha, basicamente é isso, o que eu tenho para vocês. Logo abaixo aqui da gravação da aula deixarei todas essas URLs que eu utilizei, então esses sites externos, né? Então basicamente aqui para importar, para baixar o nosso Chrome Driver, para realizar a coleta das nossas dependências, como verificar aqui a versão do nosso Chrome Driver. E basicamente é isso. Tenham uma excelente noite e bons estudos.